Graças a paz, amém, igreja? Peço à amada igreja, por favor, que abra no livro de Mateus, o capítulo é o 13. Hoje, como bem sabemos, estamos no mês da Juventude Batista e hoje é o dia do Jovem Batista. Então, foi-me dada a missão de pregar a palavra, de falar do Senhor no dia de hoje. E hoje eu irei falar justamente sobre isso, sobre a palavra, sobre a pregação do Evangelho, sobre os solos onde cai a palavra. Peço aos amados irmãos, por favor, que se concentrem na palavra. Peço, por favor, que prestem atenção para que a palavra possa penetrar nos seus corações, trazendo a transformação que ela sempre traz. Amém? Então, no dia de hoje, a gente vai estar lendo o livro de Mateus, o capítulo 13. Versão NVI, por favor, pessoal da mídia. NVI. Que vai dizer assim, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus começou a falar por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu colheita a 100, 70 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, como eu gosto sempre de lembrar, quando eu venho trazer a mensagem, nesse exato momento, tem eu que estou ministrando a palavra. Tem um irmão que está ali na frente, na recepção. Tem os irmãos que estão com as crianças. Tem o pessoal da mídia, que está transmitindo. Então, por favor, que a gente possa prestar atenção, valorizar o momento da palavra, que é um presente do céu para as nossas vidas, poder escutar a palavra de Deus. Muitas pessoas não podem escutar, muitas pessoas não conseguem, mas nós temos esse privilégio, esse presente do céu de poder escutar a palavra de Deus. Então, que a gente venha valorizar, amém? Mandar um abraço para o pessoal de casa, manhã e painho. Manhã não conseguiu vir. Aí, no dia de hoje, uns amigos meus, Adriel, Wellington, Fabrício. Vou estender para não esquecer os nomes, mas eu vou mandar para todo dia que assistir. Amém? Então, a gente vai ver na nossa jornada na fé. Aqui a gente viu uma parábola de Jesus falando sobre a pregação. A gente começa a nossa jornada vindo à igreja ou escutando o evangelho de algum irmão, parente ou alguém do nosso convívio. E a gente levanta a mão. Só que ao levantar nossas mãos e vir aqui para frente, não acabou o processo, não acabou ali, não se findou a nossa caminhada com Cristo. Na realidade é justamente o contrário. Quando a gente levanta a mão e vem para a igreja, ali inicia a nossa caminhada, porque quando a gente vem aqui, a gente anuncia para todo mundo ver que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, a gente vai dar prosseguimento no restante da parábola, que é a explicação de Jesus. Porque aqui ele está usando parábolas, mas ele explica o que é cada solo e o que acontece com cada pessoa que recebe a palavra. Amém? Mas antes da gente entrar no primeiro solo, coloca, por favor, meus irmãos da mídia, Lucas 15, 17. Lucas capítulo 15, versículo 17.
Para muitos, como bem conhecemos, o livro de Lucas, ele vai falar sobre essas 3 parábolas no capítulo 15, sobre alguém que saiu da igreja, o filho pródigo, a dracma perdida, ou alguém que está no mundo. Aqui é o filho pródigo. Essa parte do filho pródigo, ela fala que ele caiu em si, ele estava no mundo ainda. Quem está no mundo, eu preguei isso no Betel, isso vai ser por alto, é outra ministração. Mas é bom que a gente entenda isso a partir desse exato momento. Quem está no mundo, ele não está em si. Ele não consegue discernir espiritualmente as coisas. Então, este versículo, a gente pode também entender ele espiritualmente. Quem está no mundo não está em si. E ele disse, esse jovem que tinha vendido tudo do seu pai e tinha ido para o mundo. Ele disse, quantos empregados somos nós que servimos a Deus. Paulo diz, eu, Paulo, servo de Deus. Quem serve ao Senhor é empregado de Deus. Mas vamos continuar lendo para entender o benefício, as benesses de trabalhar para o Senhor. Quantos empregados de meu pai, Deus, tem comida, paz, a gente tem paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que excede todo o entendimento, nós temos. Então, comida com fartura, nós temos o Espírito Santo. O mundo não tem o Espírito Santo de Deus. Só nós que verdadeiramente cremos e servimos ao Senhor, temos o Espírito de Deus que nos dá a paz. Então vai dizer, com fartura. E eu aqui, morrendo de fome. Quem está no mundo tem fome de Deus. Ele sente falta de algo. Ele tenta preencher com as coisas do mundo. Ele tenta preencher com a bebida, com drogas, com prostituição. Mas ele sempre, quando ele colocar a cabeça no travesseiro, que ele vai estar sozinho, ele vai dizer, sinto falta de algo. E esse algo é a paz que excede todo o entendimento, que só Jesus Cristo de Nazaré é quem pode dar. Amém? Então vamos agora, meus irmãos, para o livro de Mateus, capítulo 13, agora o versículo do 18 ao 23. 13, do 18, Mateus 13. Portanto, ouçam, que significa a parábola do semeador. Aqui Jesus está explicando o que estava acontecendo, porque ele contou aquela parábola. O significado das coisas que ele tinha falado, explicado. 18. 19. Quando nós, ouve a mensagem do reino e não a entende, esse entende é muito importante, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Assim, se possível, irmão, a gente pode fazer um exercício mental aqui, imaginar 3 personagens. O inimigo de nossas almas, a perseguição por conta da palavra, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E por último, as riquezas e enganações deste mundo. Esses 3 personagens, se vocês puderem imaginar, está tentando arrancar a palavra que eu estou pregando agora. Neste exato momento, Satanás está movendo todo o reino das trevas para que você não entenda essa palavra que eu estou ministrando agora. Então, meus irmãos, a semente que caiu no caminho é Satanás que a roubou. A palavra entender, ela é muito importante. Por quê? O entender aqui pode ter 2 variações. Ou quem está pregando, o emissário, aquele que está falando a palavra, ele não está falando de forma entendível, ou é quem escuta, está tendo alguma distração, algum pensamento, alguma coisa que o está atrapalhando de entender. E quando a gente não entende a palavra, a Bíblia é muito clara. O maligno, Satanás, vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Por isso que muitos não levantam a mão. Por isso que muitos não querem Jesus. Por isso que muitos negam dia após dia ao Senhor, porque não entenderam ainda a palavra. Paulo, ele perseguia a igreja de Deus porque ele era cego espiritualmente. Então, quem está no mundo, como eu expliquei no primeiro versículo, ele não está em si, ele não entende, discerne.
consegue entender as coisas espirituais. Quem está no mundo não compreende as coisas de Deus. Vamos lá? Fiz uma pequena explicação aqui sobre esse início. Satanás, ele é um ser espiritual que milita contra a humanidade há milênios, desde o início da humanidade, como podemos ver no relato da queda de Gênesis 3, quando a serpente vai e engana Adão e Eva para que eles pequem. Então Satanás já milita, já tenta destruir a humanidade, tenta acabar com a humanidade, tanto aqui nesta terra, quanto impedindo a humanidade de alcançar a salvação no céu. Então Satanás, ele vai tentar impedir que essa palavra penetre nos nossos corações. Ele milita, ele tenta destruir, tanto aqui, porque quem está no mundo não tem paz, quanto tenta nos matar a segunda morte, que é a eterna condenação. Então, ele sabe que ao ouvir a palavra, vai trazer fé aos nossos corações. Coloca, por favor, meus irmãos da mídia, Romanos 10, 17. E vai dizer: consequentemente, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós escutamos a palavra, quando nós escutamos a mensagem, a fé advém aos nossos corações. Mas se o solo não estiver bom, o inimigo arranca essa palavra e não vai ter fé nos nossos corações. E por causa disso, ele coloca todo tipo de distração na nossa mente para que não venhamos a ouvir e entender a palavra. Coloca, por favor, 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3, por favor. O que receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Então Paulo tinha medo que aqueles irmãos fossem enganados da mesma forma que Eva foi. Agora coloca 2 Coríntios 4, 4. Capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus irmãos, por favor, não deixem Satanás atrapalhar vocês de escutar a mensagem. Não deixe que o inimigo das suas almas impeça você de escutar a mensagem, entender a mensagem, para que a fé penetre cada vez mais e cresça e vá progredindo em seu coração, de modo a você jamais, apesar de tudo, se afaste de Cristo. Mas se a palavra não entra, se a palavra não penetra, se a palavra não faz casa nos nossos corações, nós estamos cegos pelo Deus desta era e pelas enganações deste mundo caído. Pensamentos e distrações vêm para não entendermos a mensagem. Talvez neste exato momento você esteja pensando em alguma inquietação da sua vida, ou até mesmo algo que você tanto almeja e não está se concentrando nesta palavra que eu escrevi. Porque infelizmente acontece com todos nós quando estamos escutando a palavra. Tanta coisa na nossa cabeça, tanta coisa querendo impedir que a gente receba, mas a gente deve lutar para que essa palavra chegue e faça morada nos nossos corações. Encontre um bom solo. Agora, por favor, meus irmãos da mídia, a gente parou no 19, não foi isso? De Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19. Mateus 13, 20. E essa semente aqui acontece demais. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, rochas. Este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouve a palavra, recebe com alegria, fica alegre. Esse aí passou no primeiro, Satanás não pegou, não tomou a palavra dele, né, do coração. Caiu, recebeu com alegria. Mas vamos ver o 21. Contudo, né, que é algo que diz que aconteceu alguma coisa, né, contudo, porém, todavia, visto que não tem raiz em si mesma, ou seja, o sol, né? Não tem raiz, não cresceu raiz, não aprofundou, permanece pouco tempo, não fica. Recebe a palavra,
no coração, fica alegre, mas permanece pouco tempo. Por que permanece pouco tempo? Vamos entender agora. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu poderia, meus irmãos, chegar aqui em cima e mentir para vocês e dizer que é só levantar a mão, que agora é só bênção, agora é só vitória, agora não vai ter nada de ruim, acabou essa história. Só que eu não estaria dizendo a verdade, porque vai ter tribulação, vai ter angústia, vai ter todo tipo de coisa, de continuar na igreja, de continuar em Cristo, de continuar alegre porque recebeu a palavra de Deus, vai se levantar. Então, meus irmãos, aqui o que eu deixei por escrito, né? A semente que caiu na rocha. Quantas vezes não vimos muitas pessoas alegres ao ouvir a palavra? Querem ajudar em qualquer atividade da igreja. Alegres perguntam quanto vai ser o próximo culto. Querem dar tudo o que tem e até o que não tem para o avançar do evangelho. Todavia falta raiz nessas pessoas. Quando a perseguição e a tribulação vêm, elas se vão. Lhe falta aprofundamento e intimidade para suportar a perseguição que vai se levantar ao seguir Jesus. Ou, tipo assim, a gente acha que não tem. Ou a gente acha que servir a Jesus não tem perseguição, não vai ter tristeza, não vai ter o reino das trevas se levantando. Quando você começa a servir ao Senhor de verdade, se levanta o reino das trevas contra você e sua vida. Se levanta o reino das trevas querendo atrapalhar você. Quando você quer servir verdadeiramente a Deus, vai começar uma missão lá, vai ter diversos tipos de pensamentos para atrapalhar você, vindo de lá, de planos. Eles orquestram planos, modos, meios. O invisível tenta afetar o visível. O reino espiritual do inimigo se levanta contra a vida de cada um aqui que quer servir verdadeiramente a Deus. Aqui. E falta aprofundamento. Jesus disse que é o sol, né? Vem o sol, a perseguição é ao seguir Jesus. Para não cairmos nessa armadilha, devemos lembrar que Jesus, os apóstolos, muitos homens e mulheres sofreram por essa causa, assim como muitos de nós sofremos. Acredito que todos. Mas receberam uma herança incorruptível. E que Deus está conosco apesar da perseguição e da tribulação. Meus irmãos, Jesus sofreu. Jesus era Deus, veio à terra e sofreu. Jesus teve o Gólgota, teve o Calvário, teve a Via Dolorosa, teve o Getsêmani, teve o petróleo, onde ele foi interrogado. Se teve tudo isso na vida de Jesus, teve tentação, amigo que o negou, amigo que o traiu. Se tudo isso aconteceu a Jesus, quem dirá a nós? Os apóstolos, eles foram surrados, eles apanharam, eles foram martirizados, ou seja, foram assassinados por conta da palavra. Muitos irmãos e irmãs ao longo da história assassinados no Coliseu por leões, foram feitos de tochas humanas no Jardim de Nero. E quantos outros também não morreram ao longo da história? Quantos morreram e disseram, eu não nego ao meu Deus? Quantos exemplos, meus irmãos, a gente não tem? Quantos e quantos exemplos a gente não tem? Coloca, por favor, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corremos com perseverança a corrida proposta para nós. Um pouco antes, no 11, o escritor de Hebreus vai dizer tantas pessoas ao longo da história, perseguidas, humilhadas, que sofreram por Jesus, mas não desistiram. Até o próprio Jesus, como ele vai dizer. 2, por favor. Versículo 2 de Hebreus 12. Tendo os olhos fitos em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, meus irmãos, vai vir, mais cedo ou mais tarde, muito ou pouco, mas vai vir. Às vezes dentro do nosso próprio lar, às vezes as pessoas que nós amamos, às vezes, meus irmãos, vizinhos, pessoas no trabalho,
vão começar a perseguir porque é crente. Me lembro que quando eu aceitei ao Senhor, no caso ele me aceitou, eu tive perseguição. Um amigo meu começou a perseguir bastante Vinícius. Aí depois de muito tempo, no plano de Deus, ele entregou a vida ao Senhor aqui nessa igreja. E ele estava até domingo aqui, no outro culto. Então, vai ter perseguição, mas a gente tem que perseverar. Vai ter tudo isso, a gente tem que perseverar. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, do primeiro dia que eu vi essa igreja. Nunca tinha vindo em uma igreja evangélica tradicional e nunca tinha vindo a uma batista. Eu sentei naquele banco ali, eu lembro até a roupa. E, passado o tempo, foi o processo. Levantei a mão, passando todos esses processos, tribulação. Ainda vai ter a terceira semente, mais processo, mas continuo perseverando em nome de Jesus. E se Deus quiser, pela glória do nome dele, a boa obra há de ser completa. Minha vida. Amém? O Salmo 121 vai dizer assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Apesar de tudo isso, da tribulação, da angústia, como é que a gente pode parar e pensar que o Senhor não está conosco? Que o Senhor não nos protege? Que o Senhor não nos ama? A gente cantou aqui, Ele me ama. Romanos, do capítulo 8, versículo a partir do 31, vai dizer: que diremos nós à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará, visto que foi Cristo que morreu e mais ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Não separa, meus irmãos. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte nem a vida, nem anjo nem demônio, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não separa. Pode vir a tribulação, pode vir a angústia, pode vir a perseguição, pode vir qualquer coisa que se levante contra cada um de nós, contra nossas famílias, contra nossos amigos, contra aqueles que estão ao nosso redor, querendo destruir a nossa vida, querendo acabar com a nossa fé, mas não nos separa do amor de Deus. Deus continua conosco. Deus continua conosco. Não separa. Então a gente não pode, meus irmãos. Pode vir pessoas falar da nossa fé. Pode vir pessoas querer atrapalhar a nossa fé. Pode vir pessoas querer que a gente não venha mais na igreja, que a gente não escute mais a palavra, que a gente não cante mais louvores. Pode o reino das trevas inteiro querer nos atrapalhar, mas Deus nos ama e Ele cuida da vida de cada um de nós. Então a gente deve sempre lembrar disso e não deixar que a tribulação, que a perseguição, que a escassez ou que qualquer outra coisa nos afaste do Senhor. Não podemos deixar de forma alguma. Devemos agarrar a nossa fé e não deixar que nada nem ninguém roube ela de nós. Amém? Mateus 13, a gente parou no 20? Mateus 13. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, que vai surgir, ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. 22. Aqui já é um contexto totalmente diferente do outro. É a semente que caiu nos espinhos. Vocês se lembram, né? Uma que caiu no campo, as aves pegaram, Satanás.
Outra que caiu entre as rochas e não conseguiu crescer, porque quando tentou fincar as raízes, veio o sol e a secou. Não tem raiz, não tem aprofundamento. Mateus 22, vamos lá. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Meus irmãos, se a gente puder fazer um paralelo, vou fazer aqui para vocês poderem perceber uma coisa que muitas vezes a gente não para pensar. Acho que o microfone não chega até ali, ou chega? Mas você pode não dar ouvidos a mim. Você pode querer não me escutar. Mas, mesmo que Jesus não voltasse essa noite, que a gente não sabe, como é que a gente sabe se a gente vai viver tudo isso? Como é que a gente sabe se o dia de amanhã? Como é que a gente sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos? E mesmo assim, a nossa vida é tão curta, nossa vida é tão pequena, tão minúscula, para a gente desperdiçar com as coisas do mundo. Vamos lá, vamos ler um pouquinho sobre essa semente, a terceira. A gente vai ver à luz da Bíblia como essas coisas do mundo nos enganam. A beleza atrativa de Batseba, na luz do luar, derrotava o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Assim também aconteceu a outro rapaz, Sansão. Por conta de ser enganado pelas paixões de seu coração, teve suas tranças cortadas e seus olhos furados. Para esses dois, ainda houve uma oportunidade de arrependimento. Mas ninguém sabe ao certo o destino final e eterno de Salomão, homem mais sábio da história, que por conta de suas mulheres adorou outros deuses. Então, meus irmãos, até o homem segundo o coração de Deus, até Sansão, talvez o homem mais forte da história, eles terminaram seguindo as coisas deste mundo, amando as coisas deste mundo. Para esses dois ainda houve oportunidade de arrependimento. Mas vamos continuar lendo. Para Salomão ninguém sabe, ele abandonou a fé e adorou outros deuses por conta das suas mulheres. É o que a Bíblia nos diz. A Bíblia não explica sobre a salvação dele. Mas Ananias e Safira, por conta das riquezas passageiras deste mundo, tentaram enganar os apóstolos e mentiram ao Espírito, e por isso morreram. Ananias e Safira, Balaão, muitos ao longo da Bíblia, enganados pelas coisas deste mundo, pelo passageiro benefício desse mundo. Muitos enganados ao longo da história. Muitos sendo enganados neste exato momento. Ou vocês acham que Satanás não vai levantar coisas boas também para tentar nos atrapalhar? A bênção, ela não é ruim, mas o que a gente faz com a bênção é que pode ser ruim. A gente não pode fazer da bênção que Deus nos dá um ídolo e colocar acima do nosso Deus. Jamais. Quantos também não vimos que receberam a palavra e eram ativos na obra do Senhor, e por conta das paixões desta vida e do engano das riquezas, abandonaram a fé? Posso lhe afirmar com toda certeza que as coisas deste mundo jamais irão te completar e te fazer feliz. Não adianta disfarçar o olhar deste pregador que vos fala. É de dentro que vem a solidão. Entenderam, meus irmãos? Um dia, na humanidade, que não vai ser esquecido, acho que por séculos, se a gente continuar e Deus não voltar,
é o 21 de setembro de 2001. 21 de setembro de 2001. O ataque das Torres Gêmeas contra... O ataque dos aviões contra as Torres Gêmeas. Muito famoso, conhecido. Eu era muito novo, criança, bebê. Então não vi como foi as coisas naquela época. Mas naquele dia, pouco depois daquele dia, Billy Graham, o pregador famoso, ele era o conselheiro do presidente dos Estados Unidos. E foram perguntar a ele a seguinte pergunta: onde Deus estava? Onde estava Deus que não protegeu os Estados Unidos do ataque? Só vamos rodar. Que não protegeu os Estados Unidos daquele ataque. Billy Graham, naquela ocasião, encontrava-se doente. A sua filha atende os repórteres na frente do hospital. Ela diz: eu vou conversar com meu pai e trago a resposta dele para vocês. E trago a resposta de meu pai para vocês. Ela sobe, conversa com o pai e volta. E ela disse assim: meu pai, Billy Graham, ele deu a seguinte resposta: Deus estava no mesmo lugar quando os Estados Unidos começaram a aprovar leis a favor do aborto. Deus estava no mesmo lugar quando os Estados Unidos começaram a aprovar leis anti-Deus. Ou seja, vocês perguntam onde está Deus. Deus continua no mesmo lugar, mas quem expulsou Deus dos Estados Unidos foi o próprio Estados Unidos. Muitas vezes a gente pode expulsar Deus das nossas vidas. Expulsar, porque a gente, com o nosso pecado, a nossa maldade, o nosso querer desse mundo, a gente pode retirar Deus das nossas vidas. Geograficamente não dá para fugir de Deus, porque Ele está em todo lugar. Mas espiritualmente, a Bíblia diz que Deus ele não vai estar no mesmo lugar que as pessoas que querem o mundo e querem a Ele. Ou é Deus ou é o mundo. Então não adianta depois a gente se perguntar: onde estava Deus? Deus continua no mesmo lugar. O problema é que muitas vezes a gente expulsa Deus. Mas existem casos e casos. Jó, por exemplo, foi por conta da sua fé. Aí você pode se perguntar: eu nem expulsei Deus da minha vida, continuei crente. E aconteceu essas coisas. Mas bora raciocinar na história de Jó. Todas aquelas coisas ruins aconteceram para Jó aprender. No 42 ele vai dizer: eu conheci o Senhor só de ouvir, agora meus olhos te contemplam. Então muitas coisas ruins que acontecem na nossa vida, Deus também está ensinando. Mas a gente não deve buscar coisas ruins. O mundo não tem nada a oferecer. O mundo não traz paz. O mundo só traz coisas ruins aqui e ainda leva para o inferno. Não é melhor estar com Deus aqui, nas coisas boas, e ir para o céu? Meus irmãos, eu, David Ribeiro, eu já fui para as festas do mundo. Eu já me embriaguei. Eu já fiz coisas no mundo. E eu posso dizer com toda a certeza de alguém que esteve no mundo, que não se compara uma oração na igreja com alguma coisa do mundo. Não se compara estar em comunhão com os irmãos, estudando a palavra de Deus, com qualquer coisa deste mundo. Não se compara poder ler a Bíblia, orar, buscar a Deus com qualquer prazer deste mundo. Não se compara. Não tem nem comparação. Não tem nem como comparar. Então, entre este mundo, as coisas deste mundo e Deus, eu vou escolher o quê? Eu vou escolher Deus. Meus irmãos, eu gosto de usar uma alusão. Uma alusão sobre a nossa vida aqui. Ela é como um sonho. Um dia a gente vai acordar e ir para o céu. A gente é peregrino, não é desta terra. É como os jovens que vêm fazer faculdade aqui no Manguape. Eles vêm de outro lugar, vêm para a faculdade, cumprem tudo aqui e voltam. A mesma coisa é a gente. Então nós estamos de passagem. A gente cumpre as coisas aqui, tira nota boa, a gente trabalha. No trabalho a gente pode prover para a família e também pregar o evangelho. A gente pode estudar, conseguir um emprego melhor. A gente pode estudar inteligência financeira, a gente pode aprender. Todas essas coisas lícitas. Só que a Bíblia diz o quê?
busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente deve buscar a nossa melhora, aprender, se aprimorar, buscar melhorar, como sempre, evoluir. Mas nunca deixar Deus de lado para isso. Nunca abandonar. Agora eu não quero mais saber de Deus, agora é eu e minha vida. Não. A gente tem que aprender, a gente tem que trabalhar, mas colocando Deus à frente de tudo. Senhor, meu trabalho é para te glorificar. Senhor, casamento, namoro, relacionamento para te glorificar. Senhor, o que eu faço na minha vida para glorificar e engrandecer o teu nome. Certo? A gente pode lembrar da história de Judas, né, que por conta das coisas deste mundo traiu, negou Jesus. A gente pode ver também aqui na Bíblia a história de Demas. Coloca, por favor, Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudação. Aqui é Paulo falando. Filemon 1,24. Filemon 1,24. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era ajudador de Paulo. Agora bora ver o que é que diz lá em 2 Timóteo 4,10. 2 Timóteo 4,10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para Dalmácia. Então, infelizmente, tem pessoas que vão abandonar sua missão, abandonar o Senhor, abandonar todas essas coisas, abandonar total pelas coisas deste mundo. Mas como eu disse, o mundo não traz paz, o mundo não traz alegria, o mundo não traz felicidade de verdade. Só quem pode trazer é Deus. Lá no livro de Gálatas 5, vai dizer, versículo a partir do 16. Pode colocar, pessoal da mídia. Gálatas 5,16. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos ver, 22, fruto do Espírito. Tudo isso, meus irmãos, Deus nos oferta de graça. Deus nos dá de graça. Não precisa pagar nada. Amor. Quem serve a Deus é amoroso. Quem serve a um Deus de amor é amoroso. Como a gente cantou, Ele nos ama. Para que a gente possa amar tanto a Ele quanto ao próximo. Alegria. Quem serve ao Senhor é alegre de verdade. Como Paulo, numa prisão, falava de uma paz que excede todo o entendimento. Tem paz que excede todo o entendimento. Até numa prisão, o cristão tem paz. Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei, não. Contra essas coisas, não existe nada que nos impeça de fazê-las. Amém? Então, recapitulando. Primeiro tem Satanás, que tenta retirar a mensagem plantada em nós. Segundo, a tribulação, a perseguição, por conta das coisas que vão se levantar porque a gente está querendo ser crente, a gente está querendo servir ao Senhor. E por último, a terceira semente, né, que no caso não foi frutífera, as enganações deste mundo. Então imagine esses três personagens. Pode imaginar, fazer exercício mental. O inimigo das nossas almas, as tribulações e nós mesmos, né, que é as tentações, a gente cai em tentação. Tudo isso quer retirar a palavra que agora foi semeada e as que foram semeadas antes. Uma vez Ronaldo pregando, ele falou sobre um pregador, isso foi interessante. Uma pergunta que fizeram a ele. Por que você escuta a palavra direto? Se você nem vai lembrar daqui a uns 20 anos. Né? Daqui a uns 20 anos talvez ninguém lembre dessa daqui. Por que você escuta? Aí ele disse, você se lembra do que você tomou café há 20 anos atrás? Não. Mas aquele alimento lhe manteve de pé até hoje, seu corpo nutrido.
Então, espiritualmente é a mesma coisa. A gente é nutrido dia após dia ouvindo a palavra. Não é que eu escutei há muito tempo, não, tem que escutar diariamente. A fé, ela tem que ser contínua, a busca pela fé, escutando a palavra, escutando a palavra, escutando a palavra continuamente. Então a gente deve buscar sempre escutar a palavra. Por quê? Porque ela sempre vai estar nos nutrindo espiritualmente, nos alimentando espiritualmente. Por último, estava no 23, eu acho. Mateus 22, 23. Quanto à última semente, Quanto à semente que cai, 23. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra, a entende, e este produz uma colheita de 100, 70 e 30 vezes. Então a última semente, ela caiu no bom solo. Ela caiu num bom local, num bom coração. Então a última semente é o solo que a gente deve ter, cada um de nós. Um bom solo para que a palavra de Deus, ela penetre e ela nos transforme. Ela continue nos modificando, nos fazendo evoluir. Então, meus irmãos, muitas vezes pode se levantar contra a gente, né, que caiu na boa terra, tribulações por conta da palavra. Zombam, chamam de crente, de fanático, de idiota, de babaca, está perdendo a vida. Mas isso para nós é virtude. Estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então, meus irmãos, a palavra ela caiu em boa terra. E ela fez o quê? Daquele que ouve a palavra e a entende. Ou seja, ouviu a palavra, compreendeu que é importante, compreendeu que ela transforma, que ela modifica, que ela restaura. Então, escutou a palavra de Deus, né? A semente caiu na boa terra. Ela vai fazer o quê? Produz uma colheita de 100, 70 e 30 vezes mais. Ou seja, quem escuta a palavra, caiu no bom solo, ele vai querer ajudar, ele vai querer cooperar, ele vai querer ajudar, mesmo que não consiga ajudar na igreja, não tenha condições de ajudar, mas ele vai pregar o Evangelho, ele vai falar de Jesus para quem ele tiver oportunidade. Quando surgir a oportunidade, ele vai falar de Jesus. Todos nós somos servos porque Deus nos deu a função de pregar o Evangelho. É Mateus 28, último versículo. Mateus 28, último versículo. (20) 28, 20. Mateus 28, 20. 28, 20, Mateus. Ensinando-os a obedecer tudo que eu os ensinei. E eu sempre estarei convosco até os confins da terra. 19. 19. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o fruto que qualquer um pode ter. Pregar o Evangelho, falar do Senhor. Muitas vezes a gente não sabe, não tem nem palavras. Mas a gente só diz, como Deus transforma a minha vida. Venha na igreja escutar a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que essa palavra ela transforma. Modifica, restaura. Então convide também as pessoas a vir escutar essa palavra. Como nós escutamos, a fé pode vir e vem através da palavra. Escutar a mensagem, escutar a pregação. Então convide mais pessoas para vir à igreja. Convide mais pessoas a escutar do Evangelho, a louvar aqui na igreja. Porque infelizmente, meus irmãos, esse mundo é mau e caído. Convite para tudo que não presta vem aos milhões e milhares. Agora convite para a igreja, infelizmente, às vezes se torna raro. Então que a gente venha estar convidando, que a gente venha estar chamando. George Whitefield, na sua biografia, ele disse que tinha orado 52 anos por algumas pessoas. E ele ainda acreditava que ia encontrar essas pessoas no céu. E muitas vezes a gente desiste com 2, 3, 4 meses, não é nem anos. A gente desiste de orar. A gente desiste de interceder pelas pessoas. Então não desista jamais. Como tem uma canção que diz, dê mais um passo.
meu irmão, só mais um passo e acredite que o Senhor vai lhe ajudar. Então, persevere tanto na sua fé, quanto em querer que os outros também venham para o Senhor. Amém? Aprimore e use seus dons e talentos para a glória de Deus, nunca se esquecendo de amá-lo. Então, a gente pode usar o talento, quem tem talento para música, na música, quem tem talento para ensinar, ensinando, para pregar, pregando, para dirigir, dirigindo, para liderar, liderando. Então a gente pode usar os nossos talentos para o Senhor, mas nunca esquecendo, meus irmãos, de que a glória é dele. Eu posso ser o melhor pregador do mundo, mas quem tem que ser visto é o Senhor. Eu posso ser o melhor músico do mundo, mas quem tem que ser visto é Deus. Eu posso ter o melhor dom, o melhor talento, ser mais bonito, ser o mais alto, ser tudo, mas quem tem que ser visto é o Senhor, é Deus. Quem tem que ser engrandecido é o Senhor, não é pessoas, homens. Os nossos talentos devem ser usados para Deus. Bota aí, por favor, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Então, que a gente venha trabalhar não para nós, como aqui diz, para o Senhor. No Senhor, o trabalho de vocês não é inútil. No Senhor. Então, que a gente venha usar nossos dons e talentos para o Senhor, para o louvor da sua glória. E que a gente também venha ser santo dentro e fora da igreja. Porque não adianta de nada eu usar um dom, um talento aqui, eu aqui, e fora da igreja, eu não condizer com essa fé. Eu tenho que ser santo aqui dentro, lá fora, qualquer lugar que eu esteja. Eu tenho que trabalhar aqui para o Senhor, mas eu também sou do Senhor lá fora. Todos os lugares. Lições que a gente leva para casa. Lição número 1. Nunca abandone ou se afaste de Deus, nem o expulse da sua vida. Então, que a gente possa lembrar. Nunca se afastar de Deus. A tribulação, vai vir tentação, mas nunca se afaste de Deus. Mantenha sempre na sua vida. Não expulse ele da sua vida, não. Mantenha ele perto de você. Cultive bem o solo. Segunda lição. Cultive bem o solo para a semente da palavra entrar. Então, que a gente venha a buscar o Senhor no nosso dia a dia. Escutar louvores, se possível, Às vezes o trabalho não ajuda, não tem como. Mas escutar louvores, ler a palavra, fazer devocional, orar ao Senhor, pregar o Evangelho. Tudo que for possível, as nossas mãos. Cultiva o solo, que é seu coração. Não deixe entrar coisa imunda, impura, qualquer coisa que atrapalhe você. Às vezes Satanás só quer uma brecha, para destruir tua vida, tua família, tua fé. Só uma brecha. Se você der, ele dá com tudo. 3. Tenha todo o cuidado para não cair. E literalmente eu levei uma queda hoje. Então, quando eu caí, segurei, A gente tem que ter todo cuidado para não levar essa queda. Não cair da fé. A gente não pode se achar o bom e o melhor, não, meus irmãos. Quem está perto de Deus, na realidade, ele já entende que ele é fraco, que ele precisa de Deus. Por que diz bem-aventurados os pobres em espírito? Porque ele sabe que precisa de Deus. Então, a gente não consegue vencer sozinho, a gente precisa de Deus. E lição de casa para todo mundo, que eu sou professor, como todo mundo sabe. Continue na fé, apesar de tudo. Então, que você continue na fé. Guarde essa palavra no seu coração, meu irmão. Guarde essa palavra no seu coração, minha irmã. Que você venha, quem ainda não levantou, levante a mão, entregue sua vida ao Senhor, mas saiba que não acaba ali, que pode acontecer essas coisas, mas nunca negue ao Senhor. E você que já levantou sua mão, que continue no Senhor. Amém? Eu quero orar por cada um de nós, pela nossa fé, para que Deus, que a gente possa prostrar nossas cabeças e orar, para que Deus continue nos sustentando, para que Deus continue nos dando fé. Amém? Santo, maravilhoso, glorioso, poderoso Deus, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra. Senhor, não nos deixa cair, meu Pai. Nos dá fé, nos dá força, Senhor, para continuar no Teu Evangelho. Que as tribulações,
as perseguições desta vida não nos afaste de Ti, que o querer deste mundo, meu Deus, não sufoque a nossa fé, que a gente não venha, meu Deus, a cair no engano da ganância que é a idolatria, mas que a gente venha crescer e nos aprimorar, mas nunca deixando o Senhor de lado, sempre te amando, sempre buscando, meu Deus. Meu Pai, se houver alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ti, que essa pessoa venha, através dessa mensagem, refletir, entregar a vida a Ti. Meu Deus, aqueles que já entregaram, que já levantaram sua mão, meu Deus, mas que estão fracos na fé, que estão quase desistindo, que estão caindo, que não estão, meu Deus, conseguindo vencer as coisas que estão se levantando contra eles. Dá um sustento do céu, meu Deus. Traz um renovo espiritual do céu, meu Pai. Renova essas pessoas. Nos faz, meu Senhor, cada vez mais fortes, que a gente venha dar de glória em glória, de vitória em vitória, sempre, meu Deus, buscando a Ti, querendo a Ti, que os nossos dons e talentos sejam para engrandecer e glorificar o Teu nome, que a gente venha sempre a cultivar o solo, para que ele seja bom, para que ele venha dar frutos, meu Deus, frutificar, para que o Teu reino continue avançando, para que o Senhor receba glória para si, e para que cada um de nós tenha, meu Deus, Teu Santo Espírito, a paz que excede todo entendimento, e que a gente venha, meu Deus, a ir para o céu com o Senhor. É assim, meu Deus, que a Tua igreja te ora e te agradece, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa foi a mensagem de hoje. Amém. Glória a Deus.